Eu acho que em resumo é isso, um recado duro, um recado que compra mais altas. No mercado, né, quando a gente olha para o mercado, para precificação na curva de juros, a gente vê que o mercado já está precificando uma Selic terminal, ou seja, no final desse ciclo de altas de 15,5%. Essa é uma questão fundamental para um país que está em guerra, porque esses semicondutores eles são utilizados em armas nucleares. Empresas que a gente conhece como a Intel, por exemplo, escolheu essa região de Penang como base para os seus novos projetos bilionários, impulsionando o PIB per capita em 38% desde 2018. Dominância fiscal vem aí no Terraço Cast de número 456. Fala pessoal, Caio Augusto diretamente da noite de 18 de dezembro de 2024 em Ourinhos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Antes mesmo de começar, um aviso, há males que vêm para o bem. E os problemas que acabaram fazendo com que esse podcast demorasse um cadinho a mais para ser ancorado, também permitiram que você ouvisse algo bem mais atualizado. Fica aí que você vai entender direitinho o que eu quis dizer agora. Quem está comigo neste, que é o penúltimo de 2024, elas do trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Que nesse final de ano, né, nesse 12 de dezembro, dia em que eu gravo esse podcast, está, assim como todo mundo mesmo, no mundo inteiro, mais sem tempo do que nunca. É aquele tal de preciso comprar um presente de Natal que eu esqueci, o amigo secreto, ou não sei o que lá, a confraternização, aquela ansiedade de todos no trabalho para acabar tudo antes do dia 20. É uma loucura, mas o ano está acabando. E sim, tivemos a última, né, a última mudança de tempo do ano, será? Não, mentira, eu tô me antecipando, a mulher do tempo sem tempo está perdendo a cabeça. Hoje ainda dia 12 de dezembro, podemos ter muitas mudanças de tempo. Porque ontem, gente, em pleno 11 de dezembro, eu estava na rua, roeira que sou, né, à noite, e fazia frio. Aí eu falei, mas que frio é esse para 11 de dezembro? Mas daí hoje já faz calor. Então eu acho que assim, a previsão do tempo para os próximos dias vai ser de muita maluquice, né, de dezembro, assim como é a nossa cabecinha. E janeiro vai se estabilizar naquele sol, naquele verão delícia, porque janeiro é o melhor mês do ano, que é o mês dos capricornianos, incluindo essa aqui que vos fala. Final de ano parece que o tempo corre em outro ritmo. Como é que pode, né? Os dias voam. E aí, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. E essa semana a gente vai falar aí, né, de novo da Rússia e de como é que os russos estão tentando, ou estão conseguindo, na verdade, burlar uma sanção importante, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, né, que é uma sanção para que eles consigam acessar semicondutores e comprar tecnologia dos Estados Unidos. Essa é uma questão fundamental para um país que está em guerra, porque esses semicondutores eles são utilizados em armas nucleares, em drones, por exemplo, que vão fazer ataques. Então tem todo um bloqueio dos Estados Unidos e da União Europeia para evitar que os russos acessem essa tecnologia. E hoje a gente vai contar como é que eles têm conseguido aí contornar, digamos assim, essas sanções, né, com um jeitinho que parece aí até o nosso jeitinho brasileiro, e como é que a gente pode pensar que os Estados Unidos podem fazer para evitar que isso continue acontecendo, né? Mais um dia de boletim internacional com o tema esquisito, pero no mucho. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Oi, meus amigos terraceiros. Olha só, o ano acabando e a gente aqui firme e forte no podcast. Vamos lá para mais um episódio maravilhoso? Passamos o ano juntos, nada mais justo que no apagar das luzes também estejamos com você. Cintos apertados, pneus calibrados e tanque cheio, vamos ao 456. Raquel, após uma decisão que surpreendeu o mercado, Copom levou a Selic a 12,25% ao ano, uma alta de 100 basis points de uma vez só. O que devemos ficar de olho sobre isso? E por qual motivo o debate sobre dominância fiscal voltou para a mesa?
Mas é isso mesmo, Caio Augusto. É isso mesmo. Mas antes de responder, eu preciso dar, né, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, também para as minhas companheiras de podcast, para a Rê, para a Fê, né, que estão aqui me fazendo companhia nesse glorioso, né, nesse episódio, mais um episódio do Glorioso. E aqui fica, na verdade, aqui fica uma dúvida, viu, para o nosso âncora, Caio Augusto. Fica aí uma pergunta direta para você, Caio, que você pode responder, né, aí, ancorando esse podcast. Quando que teremos uma folga? Porque assim, né? Eu já sei que dia 12 de dezembro eu ainda tô na labuta, assim como muita gente, que eu tenho certeza, ainda correria. Mas, né, a gente pode dizer que os terraceiros, eles devem sentir um pouquinho da nossa falta, né? A gente tem que trazer aquela questão, né, da psicologia dos terraceiros sentirem um pouco a nossa falta por um tempinho, para depois a gente voltar com tudo naquele ano de 2025. Quer dizer, neste ano de 2025 que se aproxima. E falando em ano de 2025 que se aproxima, quem está de olho nesse ano de 2025 que se aproxima é o nosso querido Banco Central, né? São os diretores do Banco Central, aqueles que compõem o Copom, né? Copom. Então, quem me segue aqui nas redes sociais sabe que a minha cachorrinha, a Campom, ela não chama Campom, gente. Pra quem ouve aqui, eu vou contar pra vocês que, na verdade, o nome dela é Zoe, mas ela, né, está sendo mundialmente conhecida nas redes sociais como Campom, e eu deixarei assim, porque eu gostei muito desse apelido para ela. Mas, enfim, o que eu estava dizendo é que quem está de olho em tudo isso é o Banco Central e os membros do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária. Porque eles se reuniram, eles sim, já feriaram, né, já estão aí de pernas pro ar, né, naquele período de silêncio pós-decisão do Copom, que vai ser emendado com o Natal e Ano Novo, tenho certeza. E aí nossos queridos só voltam lá pro final de janeiro, né, quando eles têm a primeira reunião de 2025. Mas o que eles decidiram? Acho que eles falaram assim, olha, como é a última reunião do ano, é a última reunião também do presidente Campos Neto, a partir do ano que vem a gente vai ter na presidência Gabriel Galípolo, também com outros diretores, não muda toda a diretoria, mas parte da diretoria muda, também com 2 indicados aqui por Lula, né, que foram aprovados pelo Senado nessa semana, inclusive. Então vai ter uma nova carinha o Copom do ano que vem. Mas o Gabriel Galípolo já é votante, tá? Já é membro votante do atual Copom e já votou aí, né, em favor, né, assim como os outros diretores, dessa decisão. Aliás, tá rolando uma certa dúvida aí no mercado, né, alguma fofoquinha de que não ficou muito claro se foi unânime a decisão, né, mas acho que isso foi menos importante, porque quando não é unânime, isso normalmente é colocado, né, como uma questão importante no comunicado, mas vamos esperar a ata que vai sair na semana que vem para ver se traz mais pistas sobre isso, mas por hora vamos tratar, né, está sendo tratado a decisão como unânime. Mas calma, volta lá. Que decisão foi essa? Foi a decisão de levar a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano. 12, porque aqui somos paulistanos e a gente fala 12, não 12. E bom, enquanto passa aqui esse avião, né, que a gente sabe que eu moro dentro do aeroporto, né, é fácil, pelo menos dá uma praticidade na hora de viajar, mas então eu já enrolei bastante enquanto passava o avião, voltando aqui à temática. Então, de fato, a gente teve aí uma alteração da nossa taxa básica de juros para 12,25%, e o recado, assim, essa alta não surpreendeu a muita gente. Na verdade, assim, tinha parte do mercado que estava esperando, parte dos analistas esperava 75, né, uma alta de 0,75 pontos percentuais, ou 75 pontos base, é a mesma coisa, levando para 12%, e parte esperava uma alta de 100 pontos base, ou 1 ponto percentual, que levaria aí para o que aconteceu, para o que se concretizou de 12,25. O que veio de maior surpresa, que ninguém estava, né, esperando, foi um recado muito, muito duro, tá? O comunicado foi um comunicado bem hawkish, tá? Como a gente fala aqui, linguajar economês de bancos centralês, um comentário bem hawkish que é aí sobre os falcões, né, gente? Temos os falcões, né, em visão, porque eu já contei isso várias vezes aqui no Terrascast, mas por que não contar novamente? Que essa imagem, né, de falcões e pombas tem uma história meio maluca, eu procurei isso uma vez, inclusive escrevi num texto, que os falcões, eles são associados, da época lá da Guerra Civil Americana, né, lá do século XVIII, né, em que na Guerra Civil Americana eles falavam muito de
o falcão como aquele que defendia, era um símbolo, né? Um símbolo do exército ali, que estava resistindo. Então era um símbolo de força e tudo mais. E aí a pomba, gente, ela não era nada, ela só era o oposto do falcão. Pegaram um passarinho que parecesse mostrar um pouco de fragilidade, imagino, não sei. E aí a gente teve aí essa ideia de que quando, né, essa expressão, né, os hawks e os doves. Os hawks que fazem, então, fazem referência ao falcão, é quando tem uma linguagem mais forte, né, de contra alta de preços, né, uma linguagem dura, vamos subir os juros até quando for necessário, etc. E os doves, né, ali é uma visão de que, não, a política monetária ela pode ser mais frouxa, tudo bem, um pouquinho mais de inflação. E aí sempre os comunicados, eles são lidos, né, foi mais hawk ou mais dovish? E esse foi lido como, né, majoritariamente como um comunicado mais hawk. Eu já não conheço ninguém que tenha achado um comunicado dovish, tá, mais fraco. Por quê? Porque o Banco Central, gente, ele já se comprometeu com mais 2 elevações da mesma magnitude, ou seja, também de 1 ponto percentual, para as próximas 2 reuniões. Ou seja, quando todo mundo esperava que não houvesse um forward guidance, né, que o Banco Central não indicasse para onde ele ia com os juros nas próximas reuniões, você achou que ele ia deixar as portas abertas, etc. Não, deixou as portas aí direcionadas, né, ligou ali uma escada rolante em direção a mais 2 elevações de juros de 1 ponto percentual, que é bastante forte. Então, ou seja, a não ser que aconteça algo muito fora do esperado, a gente vai ver a nossa taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% já em março. Isso é o que ele já telegrafou, já comprou, já deixou anotado, né? Lembrando que a gente já vai ter a próxima diretoria, né, quando essa decisão for tomada. Então foi o Galípolo entrando com um sinal bem forte já, né? Por que o Banco Central decidiu isso? Eles trouxeram no comunicado, que foi curto, mas super claro, alguns 4 pontos principais, né? Atividade econômica, né? Ou seja, a economia está muito forte. E o Banco Central, então, fazendo, né, referência à questão da abertura do hiato do produto, né? Então, maior abertura. Então, o hiato, que é aquela diferença entre o quanto o país está crescendo e quanto ele poderia crescer no seu PIB potencial, está abrindo. Quanto mais aberto o hiato, né, mais isso indica que o país está crescendo acima do potencial. Isso vai pressionar a inflação. Se a gente está falando de um hiato do produto que está fechado, né, está negativo, ainda existe um espaço, né, para ser ocupado aí com um crescimento que não pressiona a inflação, até chegar no potencial. Então, a mensagem do Banco Central muito clara aí, de que tem uma desancoragem adicional das expectativas, né, e tem um dinamismo muito forte da atividade econômica, que leva a uma maior abertura desse hiato do produto. E tudo isso exige o quê? Uma política monetária ainda mais contracionista. Palavras do Banco Central. Então, eles deixaram isso muito claro, falaram de mercado de trabalho, de alta de renda, né, de atividade muito, muito forte e mais forte do que o esperado. Então, isso já traz, né, já causa uma pressão sobre os preços, sobre a demanda, e essa pressão sobre a demanda pressiona os preços. Outra questão, a inflação corrente. Né? Então, a inflação corrente também está mais alta do que o esperado. Mas o Banco Central não demora para fazer... as mudanças não demoram para fazer efeito na economia, ele não está sempre olhando lá para frente. Sim, mas a inflação corrente, ela não deixa de ser importante, porque ela entra na conta, né? Onde está a inflação agora, isso vai, né, vai variando, vai acumulando ao longo dos próximos meses, e a gente chega na inflação, né, lá na frente. Então, obviamente que a inflação corrente, ela importa, ela entra na conta. E a inflação corrente, a gente teve aí surpresas, né, por exemplo, na questão de preços de alimentos. Então, isso não ajuda. Mas, de maneira mais relevante, o Banco Central falou de expectativas e de preços de ativos, né? E essas 2 variáveis estão muito relacionadas ao fiscal, a percepção de risco fiscal. Então, eu achei, assim, super interessante que eles mudaram, né? Antes eles estavam falando de incertezas. Incertezas, riscos, temos incertezas e riscos atrelados à questão fiscal. Aí, nesse comunicado, gente, deixou claro, falou materialização dos riscos, o cenário se mostra menos incerto e mais adverso. Ou seja, sabe aqueles riscos que a gente estava falando lá atrás? Então, eles se materializaram e hoje não é que o cenário está incerto, hoje o cenário está ruim, está adverso, né? E transformou. E aí tem assimetria de riscos, ou seja, a gente tem muito mais riscos da inflação subir, que é o que de fato está acontecendo, subir acima da meta, né, do que
o contrário. E aí, nesse cenário em que o risco se materializou, é um cenário em que as expectativas continuaram desancorando, ou seja, as expectativas de inflação lá para o futuro pioraram. Então a gente viu elas desancorando, se afastando ainda mais da meta. E, ao mesmo tempo, a gente viu essa precificação da maior percepção de risco nos nossos ativos. Então, tanto na curva de juros olhando para frente, na curva de juros no futuro, quanto que o Brasil vai ter que pagar para se financiar no longo prazo. Né? Qual que é a percepção dos investidores olhando para os juros lá na frente? É que vai subir. Por quê? Porque a percepção, né, que se tem é que, poxa, o governo está gastando muito hoje, ele não está fazendo esse ajuste nas contas públicas que é necessário, né? O pacote de corte de despesas ficou muito aquém do esperado. E isso vai virar pizza inflacionária lá na frente, e isso vai exigir que os juros sejam maiores lá na frente. E também, by the way, a gente também vai cobrar mais juros, né, para conseguir segurar, a gente vai cobrar mais retorno para conseguir financiar o Brasil no longo prazo. Então, esse é um recado claro que está sendo precificado quando se fala, né, dessa precificação da maior percepção de risco nos ativos brasileiros. E, os juros lá na frente, eles têm tudo a ver, né, com o que o Banco Central faz sobre os juros de curto prazo. Porque a depender do patamar dos juros adiante, a gente tem uma política monetária que ela está mais restritiva ou menos restritiva, né? Quando a gente olha, por exemplo, o financiamento de uma empresa, ele se baseia muito mais no juros de longo prazo do que no de curto prazo, né? O Banco Central determina o de curto prazo. Então, é claro que tudo isso está entrando na conta deles. E, principalmente aí, que é o impacto mais direto na inflação, é a taxa de câmbio. Toda essa percepção de risco, eu vou cobrar mais do Brasil para emprestar para ele. Mas como? Vou pôr aqui na moeda. Se a moeda estiver mais desvalorizada, beleza, vai valer, eu consigo precificar, eu consigo me proteger desse risco. E aí, com a nossa moeda mais desvalorizada, isso bate aonde? Adivinhem, é claro, na inflação. Porque grande parte do que a gente consome, do que a gente produz, tem partes importadas. Desde a farinha que vai no pãozinho e na massa, até a máquina que monta a máquina, que vai no equipamento, que vai fazer, né, um carro ou que vai fazer uma roupa. E falando em carro e roupa, só fazendo um adendo aqui, não extra, que saiu também o dado hoje de produção varejista, né, referente a outubro. E bombou. Para vocês terem uma ideia, a produção de veículos subiu 8%. Pois a gente está falando de... Isso é reflexo, né? Isso ilustra como a nossa economia está aquecida. Então, aqueles que falam, não, mas a economia está em crise, a economia não está crescendo, isso é uma pataquada. Tá? A nossa economia está crescendo muito. E quando a gente olha quais são essas categorias que estão levando, dentro do comércio varejista, né? A gente pode falar, não, isso tudo é itens essenciais por causa da inflação. Não, gente, não. Isso tem muito item também que é relacionado, que é o que a gente chama varejo crédito. Não é só o varejo renda, né? É o varejo crédito. As pessoas estão pegando crédito, tá? Pra consumir. Carros, materiais de construção, eletrodomésticos, tudo isso a gente tem, para vocês terem uma ideia, a gente tem a categoria que é de furniture, né, móveis e eletrodomésticos, eu tô lendo em inglês aqui, né, furniture and household appliances, cresceu 7,5%, tá? Então, assim, é uma economia que tá muito forte. Então, isso tudo, né, impacta as expectativas. E também, por que eu trouxe esse ponto de novo? Porque, poxa, é o governo aí estimulando a economia, estimulando a demanda agregada, gastando mais, para uma economia que já está operando acima do potencial. Não há necessidade de todo esse impulso fiscal. Não há nenhuma necessidade. Na verdade, o impulso fiscal, ele está caminhando para ser aquilo que é contraproducente. Porque se aumenta os gastos, isso pressiona a inflação, faz com que os juros tenham que subir, eventualmente colocam o país numa crise, e isso só prejudica quem? Os mais pobres. Os mais pobres que não conseguem se proteger da inflação mais alta, né? Que tem grande parte da sua renda dedicada justamente ao consumo. Então, voltando aqui para o recado do Banco Central. Então, um recado firme, tá? Que trouxe esses fatores como determinantes para a piora do balanço de riscos. Então, atividade econômica muito fortalecida, desancoragem das expectativas de inflação, inflação corrente pior. E também, né, por trás de tudo isso, a gente tem a questão, obviamente, fiscal.
E o Banco Central, a gente falou muito pouco do cenário externo, tá? Ele fala ali uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem impactos inflacionários. Então, assim, tá a questão externa ali do dólar mais forte, isso pressiona a taxa de câmbio, ela está dentro do balaio, mas a nossa taxa de câmbio, e é justamente o que eles escrevem, né, que aqui a gente tem uma taxa de câmbio, né, conjunção de políticas econômicas externa e interna, que tem um impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Então, o cenário externo, ele importa bastante, mas também né, o cenário doméstico, ele adiciona a esse contexto, né, essa conjuntura que faz com que a nossa moeda esteja mais depreciada. E isso, obviamente, por sua vez, pressiona a inflação. E é isso, como sempre, quando eu falo de Copom, eu começo a falar na minha velocidade 2 aqui e percebo que eu já falei tudo. Mas eu acho que em resumo é isso, um recado duro, um recado que compra mais altas. No mercado, né, quando a gente olha para o mercado, para a precificação na curva de juros, a gente vê que o mercado já está precificando uma Selic terminal, ou seja, no final desse ciclo de altas de 15,5%. Então o mercado aí não acreditando que o Banco Central vai parar. E de fato, com esse recado tão duro, já comprando 2 altas para o ano que vem, é difícil o Banco Central terminar um ciclo de altas em 1, né? Normalmente dá uma desacelerada. Então, se eles já vão fazer 2 de 1, provavelmente vão fazer mais 1 ou 2 aí de meio, de 75, né? Então, o que confirma a visão de que, assim, o Banco Central, ele fez um ajuste front-loaded, né? Ou seja, ele trouxe todo o ajuste para o curto prazo para falar, o remédio amargo vai ser implementado agora, né? E é isso, sem choro nem vela. É claro que, assim, isso mostra que uma das poucas fontes de credibilidade, de ajuste que a gente tem atualmente na economia é a política monetária, porque a política fiscal tá jogando contra, né, tá agindo do outro lado. Então, enquanto a política monetária tá tentando segurar, a política fiscal tá soltando, né. Mas é claro que isso ajuda, esse recado ajuda, essa atuação ajuda, os juros mais altos vão nessa direção, né, de tentar esfriar um pouco a economia e tentar evitar uma crise inflacionária, uma crise fiscal, mas o fiscal, enfim, mas a política econômica que olha para os gastos fiscais também tem que, alguma hora, coordenar, né, alcançar a política monetária, porque senão vai ser um jogo de forças, né, a política monetária remando contra a corrente e pode, enfim, a gente pode aí começar a discutir o cenário de dominância fiscal, aquele cenário em que quanto mais o Banco Central sobe os juros, pior fica, né, por quê? Porque você tem uma elevação, isso pesa sobre a dívida, não tem credibilidade nenhuma, quanto mais o Banco Central tenta, pior ficam as expectativas lá pra frente, pior fica a precificação de risco, isso bate no câmbio. Então, a política monetária se torna totalmente contraproducente, porque a política fiscal tá dominando tudo, né? Por isso que é a dominância fiscal. Então, já tem muita gente falando sobre esse tema hoje, né? Não acredito que estejamos nesse momento ainda, porém, a gente só vai saber no futuro, quando a gente puder fazer a análise olhando para trás. Mas, de todo modo, é isso, pessoal. Um recado duro, os juros vão seguir mais altos por mais tempo aqui no Brasil, e queda de juros só se der, se esse recado duro funcionar, se trouxer as expectativas de volta, se a política fiscal realmente arrefecer, né, esse impulso fiscal no ano que vem, não tiver muito papo de política parafiscal, isso não aumentar, talvez exista um espaço para o Banco Central começar a cortar os juros lá no final do ano que vem, né, porque de fato 15,5 é muito juro, tá? Mas isso só se a gente tiver essa confluência de fatores. Se, pelo contrário, o impulso fiscal continuar, o parafiscal aumentar, né, o próprio dólar continuar muito forte, o cenário externo mais prejudicial a emergentes, a gente pode manter, né, assim, tem um cenário, enfim, que não é desprezível de que a Selic vai seguir nesse patamar bastante alto ainda por um tempo. A folga vem logo após o próximo, e aí teremos um recesso merecido, convenhamos. Gente do céu, vou até respirar aqui. É impressionante a quantidade de coisas que tivemos desde o dia 12, quando a Raquel gravou, e a noite do dia 18, quando essa ancoragem está sendo realizada. O Banco Central surpreendeu com um aumento de 100 basis points, mesmo os mais agressivos previam 75 basis points de alta. Esse aumento aconteceu de forma unânime. Dias depois, ele deixou isso bem claro na ata, que os próximos 2 movimentos devem ser de 100 basis points também,
ou seja, a Selic estará em 14,25 antes de março de 2025 acabar. E o que foi que o governo decidiu fazer de maneira razoavelmente organizada em redes sociais? Dizer que isso tudo é apenas um movimento especulativo do mercado que não gosta do Brasil. Utilizar-me-ei das sábias palavras do meu amigo Daniel Souza, que é uma voz de lucidez e racionalidade da Globo News e também é âncora do podcast Petit Jornal. Mercado especula. Especulou no governo Bolsonaro, quando passaram a ignorar o que o Guedes tinha como plano. Especulou no Joesley Day, no governo Dilma, no governo FHC. É da natureza do mercado especular. Mas sabe como que essa especulação pode aumentar? Diretamente de acordo com o descontrole da situação. O governo não propôs absolutamente nada de crível para o lado dos gastos, mesmo após criar expectativa por semanas a fio. No episódio 454, explicamos com muitos detalhes o porquê disso. Política monetária, que ficou com a impressão de divisão desde o começo do ano, apesar de mais recentemente ter retomado um tanto da sua credibilidade. Essa decisão dividida a gente explicou detalhadamente no episódio 427. E as perspectivas, apesar de indicações técnicas para as diretorias que votam nas reuniões do Copom e decidem os juros, pairam certas desconfianças sobre falas de Lula, que além de dizer que decide e manda em tudo, apesar de parecer estar mais cego do que surdo em bingo, irá também meter o bedelho na política monetária. Sabe aquilo que sempre te falamos para ficar de olho mais nos sinais do que nos ruídos? Então, em uma gestão da qual ou o presidente diz que concorda com algo, ou qualquer um de seus ministros não fecha uma frase sequer sem dizer, aspas, o Lula concorda com isso que eu estou falando, fecha aspas, uma fala como essa aqui, dada em recente entrevista ao Fantástico, significa muita coisa. Em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Fernando. Então, vamos lá. Ainda no cenário doméstico, falando só de Brasil. Pelo lado fiscal, não temos nada de relevante. E até mesmo as tais medidas para complementar, se for necessário, que o Haddad fala, sempre contam com aquele asterisco complicado, mas o Lula precisa concordar. Ou seja, não vai ter nada. Pelo lado monetário, pairam desconfianças de tombinismo cultural à la Dilma 1. Tá faltando alguma coisa nessa conta? Claro que tá. O mundo, o cenário global, que impacta muito a gente também. Existem 2 episódios que servirão de base para que você, caso tenha começado a ouvir o Terraço Cash apenas recentemente, entenda de maneira bastante completa o que acontece agora. O 423, onde explicamos o que significa termos a taxa de juros nos Estados Unidos mais alta por mais tempo, e o 450, no qual explicamos o que significa o tal dólar forte que Trump tanto falou em campanha e tanto se esforçará para colocar em prática. Pois bem, no mesmo dia em que essa ancoragem é realizada, 18 de dezembro de 2024, tivemos reunião do FONC, que é a que define os juros nos Estados Unidos. A decisão em si foi conforme o esperado, corte de 25 basis points. Mas o azedume veio no tratamento do que vem a seguir. Até a última reunião, o Fed sinalizava que além desse último corte em 2024, iria cortar 100 basis points no próximo ano, o que, se forem cortes de 25 basis points por reunião, totalizaria 4 reuniões com essa movimentação para baixo. Só que, tanto no comunicado quanto na coletiva pós-reunião, Powell deixou bem claro uma coisa: os juros não irão cair do mesmo jeito que eles mesmos e todo o mercado esperavam, porque há uma preocupação mais acentuada com os efeitos das políticas isolacionistas de Trump e como elas baterão na inflação. Para se ter uma ideia, a previsão anterior do Fed era que a inflação nos Estados Unidos, que tem meta de 2% ao ano, encerrasse 2025 em 2,1% ao ano, ou seja, bem pertinho de cumprir a missão, abrindo mais espaço para a queda de juros. Já hoje, a previsão mudou para 2,5% nesse mesmo período. E quanto aos cortes, a previsão saiu de 100 basis points para 50 basis points, ou seja, no ano inteiro de 2025 é possível, se formos mesmo visualizar esses cortes, que tenhamos apenas 2 cortes de 25 basis points. Para não ficar confuso, reforçamos aqui o recado de que você ouça os episódios 423 e 450, mas o resumo da ópera é: o cenário externo está mais arisco,
Com isso, a taxa de juros que serve de base para o resto do mundo, que é a dos Estados Unidos, deve ficar mais alta e, assim, o espaço para qualquer despressurização de juros em locais mais arriscados, como é o Brasil, fica ainda menor. Junte o combo que motivou domesticamente esse aumento da Selic com a decisão amarga do Fed lá fora e o que você encontra? Um dólar que saiu da faixa de 5,70 para superar 6,20 em um mês. E esse mesmo dólar estava abaixo de R$ 5,00 um ano atrás. Dito tudo isso, volta para a mesa a ideia de dominância fiscal, que é a situação em que os juros perdem a sua função de controlar a inflação e acabam sendo até contraproducentes conforme vão aumentando, do jeito que a Raquel bem explicou. Será que, mesmo diante de todos esses sinais de alerta vermelho, teremos alguma reação crível por parte do governo Lula III? Se quiserem uma previsão honesta e muito sincera, não esperem nada de relevante vindo de quem já deu todos os sinais de que não concorda com ajuste nenhum. Ajuste fiscal crível, que consiga deixar a Selic cair um pouquinho, e ainda em 2 dígitos, com sorte, só de 2027 em diante. Apertem os cintos até lá. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos a atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Como a Rússia arrumou um jeitinho de comprar chips dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O Caio me passou uma matéria da Bloomberg muito interessante que conta, nesse caso, como é que os russos estão burlando aí o bloqueio americano, e eles estão fazendo isso de maneira não surpreendente, claro, com a ajuda das próprias empresas norte-americanas. Então, eles conseguiram montar um esquema, por exemplo, com algumas empresas americanas, por exemplo, a Texas Instruments, que é uma empresa que fabrica esse tipo de semicondutores. Essas empresas colocaram intermediários de fachada, digamos assim, em Hong Kong. Então parece que os americanos estão vendendo para Hong Kong e não para a Rússia, mas na verdade assim, eles criaram um esquema online que parece que vai para Hong Kong, mas é de mentira, né? É que nem o pessoal aqui de São Paulo, quem mora de São Paulo sabe, né? Que faz empresa, cria empresa em Barueri, por exemplo, que tem um imposto de serviço mais baixo. Eles fazem uma coisa assim também, né? Como se fosse uma empresa de fachada que nem existe em Hong Kong, só para faturar esses componentes, né, esses eletrônicos que são vendidos diretamente para a Rússia. Os americanos tentam controlar isso, evitar, né, se você pega algumas empresas, né, é que nem banco tentando fazer controle de lavagem de dinheiro, né, compliance, quem trabalha em banco sabe. Tem compliances mais sérios e compliances menos sérios para evitar a lavagem de dinheiro. A mesma coisa aqui com esses semicondutores para evitar furar esse bloqueio dos americanos. Então a Texas Instruments, pelo jeito, tem um controle bem frágil, assim, né, bem frouxão, né, bem para inglês ver, enquanto outras empresas, por exemplo, a Intel, tem um controle aí mais sério. Mas isso não importa, né? O que importa é que os russos, de fato, com a ajuda de alguma dessas empresas americanas, com esse esquema via Hong Kong, já conseguiram importar mais de $1 bilhão de semicondutores e estão conseguindo o que eles querem, que é ter acesso a essa tecnologia que pode ser ajudada na fabricação de armamentos. Então, essa é a nossa reflexão, que a gente fica assim, né, aqui, né, nós aqui como economistas, que pensamos em políticas públicas e em sanções que se queira, né, que tenham efeitos, né, o que vocês acham, né, como é que vocês contornariam essa situação? Vocês puniriam as empresas de maneira mais rígida? Vocês deixariam as sanções mais frouxas mesmo, porque é difícil controlar? Que tipo de ação vocês fariam para evitar que os russos
possam acessar aí, né, o que são os inimigos no caso, né? Claro que os Estados Unidos e a Rússia não estão em guerra declarada, mas há um apoio americano à Ucrânia, né, nessa questão. Apoio esse que a gente também vai ver como é que vai ficar a partir de janeiro, quando assume aí o Donald Trump, que já disse, né, que não quer confusão, né? Ele já falou que vai acabar com a guerra em menos de 24 horas, que quer que os Estados Unidos fiquem fora dessas bagunças. Então vamos ver o que o futuro nos aguarda, mas a gente achou que esse aspecto aí, né, de como é que o jeitinho russo tá dando a volta aí nos americanos, a gente achou que valia a pena comentar no Boletim Internacional dessa semana. Vivemos um mundo realmente muito esquisito. Os países preferem se isolar, mas querem também acessar o mundo. A Rússia, que invadiu a Ucrânia, está sancionada, mas o mundo dá um jeitinho de comprar seu petróleo através de redirecionamentos pela Índia e tudo mais. E agora, para adicionar ao enigma enorme que já presenciamos, temos a Rússia dando um jeito de comprar semicondutores americanos, mesmo teoricamente sancionada. Mercados são mercados, dinheiro é dinheiro e demanda é demanda, mas é sempre preciso levar em conta os riscos aumentados que cada pequeno jeitinho para faturar um pouco a mais podem trazer. Uma coisa é você ver marcas como Nike, Starbucks e Zara driblando as teóricas sanções através de marcas paralelas locais ou revenda de produtos. Outra bem diferente é suprir um arsenal de potencial nuclear com o estado da arte em tecnologia. Se bem que, cá para nós, com Trump tendo até mesmo verbalizado esses dias que a Rússia devia ficar com o que invadiu, porque já destruiu tudo e os ucranianos não querem voltar para lá, eu não estou exagerando, pode pesquisar, essa fala realmente foi dita por Donald Trump nos últimos dias. Talvez essa preocupação com o compliance frouxo e inútil da Texas Instruments não precise ir tão além assim. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente, e você talvez nem saiba disso. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, a guerra dos chips entre Estados Unidos e China está fazendo surgirem enormes investimentos na Malásia e no Vietnã. Conta mais sobre isso. Pois bem, o papo de hoje é sobre a transformação econômica que está acontecendo na Ásia, especialmente no Sudeste Asiático, que vem sendo impulsionada pela disputa tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Uma disputa que, direto ou indiretamente, acaba reconfigurando a forma como os bens tecnológicos são produzidos, desde os smartphones até os servidores de inteligência artificial. Vamos imaginar o seguinte: um horizonte cheio de guindaste vermelho, de caminhões lotados de areia. É assim que está a paisagem do norte do Vietnã. Enquanto isso, no sul da Malásia, vilas tranquilas e antigas de plantações de óleo de palma estão dando lugar para imensas zonas industriais de alta tecnologia. Esses são os novos centros da produção mundial de chips e equipamentos eletrônicos, impulsionados por um movimento chamado China Mais Um. A estratégia, que ganhou força durante o governo Trump, busca diversificar a produção para além da China. Coisa que eu já falo para vocês, o que tem 1 ou 2 anos, né? E isso vem em resposta às tensões comerciais e às sanções dos Estados Unidos. De 2020 a 2023, mais de 100 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto inundaram a Malásia e o Vietnã, gerando novos empregos, aumentando a renda e acelerando a urbanização. Umas províncias perto de Hanoi são exemplo disso. Em 4 anos, mais de 37 mil empregos foram criados nessa região.
uma região que atraiu gigantes como a Foxconn e fornecedores chaves da Apple, da Microsoft, da Sony para investir em chips de tecnologia, e isso movimentou aí quase 20 bilhões de dólares. Bom, o boom traz os seus benefícios, é claro. A demanda por trabalhadores qualificados supera a oferta e para ocupar os postos de trabalho mais avançados, as empresas dependem de engenheiros e técnicos estrangeiros, especialmente chineses. No Vietnã, muitos dos trabalhadores com alta especialização vêm de Dongguan, um hub chinês de eletrônicos, o que faz essa região perto de Hanoi ganhar o apelido de Pequeno Dongguan. Bom, a situação é parecida na Malásia. Numa ilha chamada Penang, que é banhada pelo Estreito de Malaca, virou uma potência global na exportação de chips. A região é responsável por 13% da participação mundial na montagem e embalagem de chips semicondutores e vem investindo pesado na expansão da sua capacidade industrial. Empresas que a gente conhece como a Intel, por exemplo, escolheu essa região de Penang como base para os seus novos projetos bilionários, impulsionando o PIB per capita em 38% desde 2018. Mas, apesar dos avanços, a necessidade por mão de obra qualificada também é um problema. Essa transformação econômica é acelerada pela corrida global pela inteligência artificial e é uma corrida porque o aumento de potência da inteligência artificial, né, do ChatGPT, por exemplo, consome 10 vezes mais energia do que uma busca do Google, que nós millennials estamos acostumados, né? Pois bem, para a inteligência artificial ter toda essa potência, né, a necessidade de poder de cálculo está impulsionando a criação desses espaços, dessas regiões de tecnologia, desses data centers. Empresas como a NVIDIA e a Microsoft estão investindo bilhões em infraestrutura para suportar as demandas de computação em nuvem, de inteligência artificial, transformando silenciosamente as antigas plantações de óleo de palma em parques tecnológicos. Bom, mas nem tudo são flores, né? A disputa entre os Estados Unidos e a China também traz incertezas. Com o retorno do Trump agora ao poder, com a sua promessa de tarifas universais, né, de tarifar o resto do mundo, de produzir dentro dos Estados Unidos, tudo isso coloca esses países em alerta. A Malásia, por exemplo, já tem um posicionamento claro que é a neutralidade. O presidente da Associação da Indústria de Semicondutores da Malásia disse que, para ter o melhor, precisamos nos manter neutros e atrair qualquer país que queira colaborar. Bom, eles não estão muito em papel de negociação, né? Para eles, o que vier já melhora a economia. Então, os vietnamitas e os malaios sabem que o momento é único, que é uma grande oportunidade para eles ganharem dinheiro e uma chance para sair da armadilha da renda média e finalmente conquistar o status de nações de alta renda. Bem, é preciso tomar cuidado, né, quando um país recebe milagrosamente uma renda extra, como os países que exportaram petróleo, né, por exemplo, aqui da América Latina. Pois bem, vamos ver com o tempo. Ao mesmo tempo, essa região também busca proteger os seus interesses. O Vietnã, que é um dos maiores beneficiários da transferência de produção da China para lá, né, para o Vietnã, prometeu aumentar suas compras de produtos norte-americanos, como aeronaves e gás natural, numa tentativa de suavizar as relações com os Estados Unidos. Fazer aquele meio de campo, né, a política da boa vizinhança. Vizinhança um pouco distante, né? Tudo bem. Já a Malásia alerta empresas da China a não utilizarem o seu território apenas como meio de escapar de tarifas americanas. É uma dádiva, mas é um desafio também, né? Essa nova divisão global da produção tem duas possíveis cadeias de suprimento, a americana e a chinesa, e isso pode elevar os custos e prejudicar a eficiência global. Isso sem falar nos impactos sociais e urbanos, né? A alta na demanda por energia, a subida dos preços dos imóveis, a chegada em massa de novos trabalhadores estrangeiros,
cria uma pressão nas comunidades locais. Mas essa promessa é muito grande, né? Desde melhores infraestruturas a empregos qualificados, a região está no centro da próxima revolução industrial, digamos assim, impulsionada pela corrida tecnológica entre as duas maiores potências do mundo. A geopolítica e a tecnologia têm um impacto muito profundo na vida de países em desenvolvimento. Então, a pergunta é: essas mudanças vão ser a janela para o desenvolvimento, né? Vai ser uma grande oportunidade, ou é apenas um ciclo que se repete sob novas condições? Antes era petróleo, agora são os chips semicondutores. Bom, a gente vai ficar de olho e o tempo é o melhor crítico econômico que a gente pode ter aqui nesse caso. Uma coisa que verificamos com todos esses movimentos de reshoring e nearshoring que acontecem nos últimos anos é que tudo fica mais caro. Em vez de produzir em quem tem maior produtividade e traz custo menor, espalha-se a produção para outros cantos. Mas olha, se o aumento de custo por um lado é uma má ideia, o espalhar de investimentos tem como benesse a criação de novos hubs especializados. E alguns deles não são tão distantes assim de onde estávamos acostumados. Olha que movimentação interessante e ainda na Ásia está acontecendo agora. Nessas horas a gente fica um pouco mais leve com a ideia de que essas mudanças irão encarecer totalmente processos no mundo, mesmo diante de gargalos que esse espalhar de produção pode gerar, de insumos de energia a, claro, mão de obra especializada. Mais uma vez, o Boletim Internacional conversa indiretamente ou diretamente, como você preferir, com um assunto que finaliza o episódio. Por mais que estejamos em um mundo muito mais isolacionista, ainda assim podemos encarar diferentes meios de otimização e encaixe produtivo. Esse ponto da Malásia declarar neutralidade, por exemplo, pode vir a significar que os Estados Unidos acabem comprando mais chips malaios do que chineses, já que os chips chineses, devem ser muito mais taxados. Vamos descobrir com calma o que é que significa esse caos de tarifação que o Trump tanto fala, conforme as coisas forem sendo anunciadas. E o Trump já disse que logo nos primeiros dias de seu segundo mandato ele irá soltar muitas dessas novidades. Nos resta torcer para que os ruídos que esse tipo de coisa causam não sirvam para acender um barril de pólvora de crise global. Antes de encerrar, um recado bem rápido: o próximo e último episódio de 2024 será em um formato especial, bem parecido com o que fizemos no último de 2023. Se quiser matar a curiosidade, volte lá e ouça antes que saia o 457. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 456 do TerraçoCast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel. E é isso, pessoal. Com essas palavras do Banco Central, eu fico por aqui. E a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem. Semana essa que eu espero que depois da qual o Caio Augusto nos dê uma folguinha, não é mesmo? Obrigado, Renata. Um beijo para todas e semana que vem eu volto com mais análise e informação para vocês aqui no Terraço Econômico. Um beijo e até lá. E obrigado, Fernanda. Meus queridos colegas de episódio, muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo. Até lá, um beijão. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais, como @sigafefa. E a gente se vê. Valeu! Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa e fechamos 2024 no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.